Timing, Inglês Boutique. Eu ia te contar. Eu vou hoje falar um pouco sobre o uso do ia na língua inglesa. Primeiramente, vamos ver os casos em que ele se aplicaria na nossa língua. O número 1, eu ia ao clube todos os dias quando jovem, que é completamente diferente de se eu fosse você, eu ia lá agora. Eu botei sim entre aspas, é porque como nós falamos, em vez de falarmos eu iria lá agora, falamos eu ia lá agora. Se fosse você, eu ia lá agora. E um terceiro caso, eu ia te contar, mas não consegui. Bom, vamos estudar cada caso desse aqui para vermos como que em inglês essa mesma forma iria se comportar. Ou seja, se nós entendermos a intenção posta no discurso, fica muito mais fácil de se utilizar o inglês da forma correta. Apesar dos cursos proibirem ou falarem que o aluno não deveria pensar em português, né, às vezes é recomendável que se faça assim, porque ao entender a língua, é mais fácil você transpor ou entender a formação da outra, pelo menos assim que eu vejo. Bom, vamos ver aqui um caso número 1. Eu ia à praia todos os dias quando jovem. Quando eu falo eu ia à praia todos os dias quando jovem, eu estou expressando aqui uma ideia de um hábito do meu passado, uma rotina que eu tinha, que era comum para mim, uma coisa que eu não faço mais. Não quer dizer que eu não vá à praia, só que eu não vou mais à praia todos os dias. Esse ia aqui seria o nosso pretérito imperfeito, como eu gostava, eu andava, eu falava, eu jogava, estudava, dormia. É o nosso pretérito imperfeito. Então, em inglês, como eu não tenho uma forma de pretérito imperfeito, como eu tenho de passado, por exemplo, I go every day and I went yesterday, eu tenho que lançar mão de um artifício e usar a partícula used to. Então, I used to go to the beach every day when I was young. O problema é que os alunos são expostos a essa estrutura e o professor, por não poder falar português, ele lê isso aqui, mas ele vai de qualquer maneira pensar em português, então ele tende a traduzir isso aqui como costumava. Eu costumava ir à praia todos os dias quando eu era jovem. Tudo bem, sem nenhum problema. Só que quando ele está sozinho com seus pensamentos, querendo se expressar na língua inglesa, e ao querer falar eu gostava, eu dizia, ele não vê uma referência em inglês, então ele tende a usar o passado, como I liked, I went, I did, em vez de falar I used to do, I used to go, I used to have. Então, é mais fácil para que o professor diga para ele que é um hábito do passado e que é o nosso pretérito perfeito, como ia, gostava, falava, do que deixar que ele tire suas próprias conclusões e acabe traduzindo used to go como costumava, que não estaria errado, só que não se aplicaria a todos os casos. Um outro caso aqui, uma outra forma de expressar essa ideia em inglês seria com would. Aqui também causaria alguma confusão, porque em inglês eu posso falar I would go to the beach every day when I was young, significando que eu ia à praia todos os dias quando era criança, ou quando era jovem. Só que aqui também o aluno vai tender a traduzir como eu iria à praia todos os dias quando eu era jovem. O professor, a meu ver, deveria falar para o aluno que esse would go aqui não tem nada a ver com hipótese, e sim com hábito de passado, que também é utilizado na língua inglesa dessa forma. Então aqui nós expressamos a ideia de costumava ir, que o aluno admite como costumava porque ele vê ler used to, na verdade deveria ser ia e não costumava ir, não tem nada demais, tudo bem. E aqui ele tende a ver como iria, o que é um equívoco, porque would go aqui quer dizer ia, no passado, tinha o hábito de. Então eu ia, eu gostava, I used to like, eu fazia, I used to do. Eu comprava, I used to buy. Eu estudava, I used to study. Ok? No segundo caso, que nós vamos ver aqui, se eu fosse você, eu ia lá agora. Aqui o aluno vai fazer, bom, já que ia é used to go, eu vou falar, if I were you, I used to go there. Não, claro que não. Porque aqui nós estamos falando de uma hipótese, ou seja, um presente fantasioso. E aqui também alguns alunos, por não poderem pensar a sua própria língua com relação à língua alvo, que no caso seria inglês, ele vê essa estrutura, se eu fosse você, essa aqui, e ele pensa isso aqui logo como um passado. Ah, fosse, if I were, ou if I had, se eu tivesse, if I did, if I bought, if I studied,
ele vê como passado, o que é um equívoco, porque se eu fosse você, eu ia lá agora, nós estamos conjecturando sobre um presente, só que é um presente irreal, fantasioso, é uma hipótese. E no caso aqui, então, não seria used to, e sim would go. Então, if I were you, I would go there now. Ou, if I were you, I'd go there now. Então, aqui nós temos eu iria, sim, ou ia, como nós falamos na nossa língua portuguesa, muito comumente. Se eu fosse você, eu ia lá agora, em vez de falarmos, se eu fosse você, eu iria lá agora. Então, aqui no caso de hipóteses, o ia se transforma em would go. Tá. E agora aqui, eu ia te contar, mas não consegui. Esse caso aqui também causa muita confusão. Por quê? Quando eu falo eu ia te contar, mas não consegui, eu tinha a intenção de contar a pessoa alguma coisa. Então, eu tinha um planejamento, eu tinha planejado fazer isso. Só que alguma coisa me fez abortar esse meu planejamento. Me fez não fazer o que eu tinha pretendido. Então, sabemos que em inglês, quando eu falo eu vou comprar, eu vou viajar, eu vou falar, eu vou whatever, vou visitar, quando você tem um planejamento, nós deveríamos usar a partícula going to. Então, I'm going to travel, I'm going to buy, I'm going to see, que também é outro caso que causa polêmica entre os professores e alunos, que futuro mais distante, o futuro mais próximo, isso é balela. Na verdade, são as intenções. Quando eu falo I'm going to, eu tenho um planejamento de fazer algo. Não está nada certo, como tem, o futuro certo, duvido, não. É um planejamento. I'm going to travel tomorrow. Tá, isso está agendado na minha vida, planejado. Se eu vou abortar esse planejamento, eu devo falar I was going to tell you, but I couldn't. Ou seja, o aluno vendo isso aqui, já que ele é proibido de pensar em português, ele vai, por conta dele, escondido, vai traduzir como eu estava indo para contar a você. Porque ele aprendeu past continuous, né, e viu que I was working when she arrived, I was studying at this time yesterday, whatever. Ele vê isso aqui e assume isso como se fosse past continuous. Evitem nomes. Nós estamos falando aqui de um planejamento. Então, quando eu quiser falar de um planejamento que foi abortado, eu falo I was going to tell you. Se eu tenho um planejamento de fazer isso, I'm going to tell you. Ou I'm gonna tell you. I'm going to tell you, I was going to tell you, but I couldn't. Ou seja, acabei com o meu planejamento. Então, no caso aqui, eu ia. Então, nós vimos que eu ia pode ser used to go, would go e was going to. I was going to tell you, eu ia te contar. Ok? Bom, aqui é mais uma explicaçãozinha do uso da língua, da Time English Boutique. Se vocês quiserem, visite-nos na nossa página, na nossa fanpage do Facebook ou no YouTube, como nós temos alguns vídeos lá postados. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.